Marco Fernandes, da Tricontinental, pesquisador da Tricontinental. Olá, Marcos, tudo bem? Olá, Miguel. Você me escuta? Estou te escutando bem. Maravilha. Quanto tempo, camarada? Que saudade estava de você já, pô. Fazia tempo que a gente não... Pois é, mas também estou com saudades suas. Sempre agradecendo muito, Marco, pela gentileza de vir aqui. É muito cedo na China, em Pequim, são 6h30 da manhã, né? 6h09 ainda. 6h09. Ah, tá vendo? Então é sempre muito cedo. Mas tudo bem, Marco. Você, eu imagino que de vez em quando você tem que fazer isso, né? Porque você tem que manter uma ponte com o Brasil, né? Tem que fazer. Mas hoje, a vantagem é que hoje é sábado, né? Então eu posso voltar para a cama e dar uma cochiladinha depois, terminar aqui. Ah, é isso aí. Aqui, eu separei aqui umas notícias para a gente comentar. Você até mandou algumas, né? Mas, enfim, vamos, Guilherme, fica atento aí nos gráficos que eu vou pedir. Vou começar pelos gráficos. Coloca um gráfico que é uma linha, né? Série histórica, que eu quero trazer o assunto aí para conversar com o Marco. Marco, saiu hoje, como Comexstat atualizou o programa deles. A Comexstat é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Fazenda. Atualizou para junho, né? E aí você tem aí nessa série o saldo comercial do Brasil, né? O saldo, exportação menos importação. Bateu recorde agora em janeiro, junho, primeiro semestre. Recorde histórico, né? Coloca o próximo gráfico agora, que é aquele tree map, aquele colorido, por favor, Gui. Não era isso, mas deixa esse aí. Esse tá bom. Esse aí é o que o Brasil exporta. Né? O Brasil exporta 20% dessa exportação em janeiro, junho de 2023, 20% soja, 11% óleo bruto, 8% minério de ferro. Agora coloca aquele outro tree map, que é por país. Isso aí são para onde vão. Não, mas isso aí é só de petróleo. Guilherme, eu fiz um recente, que é tudo. É o mais recente. Não botei não, né? Foi vacilo meu. Então tá, deixa esse de petróleo mesmo. Deixa esse de petróleo que eu coloquei. Esse é só para que o Brasil se tornou um grande exportador de petróleo, 46% vão para a China. Né? Só para a gente ilustrar aqui um pouco o nosso papo, ver que a relação com o Brasil com a China está muito intensa. O saldo comercial está explodindo por conta da China. Né? Claro. E tá bom, pode tirar, Gui. Pode tirar. Aí, algum comentário seu sobre como você vê esse... porque é uma coisa que já tem anos isso, não é novidade, mas está aumentando. Né? Está aumentando o fluxo de comércio entre o Brasil e a China. Como você vê isso? Que oportunidade ele gera para o Brasil, na sua opinião? Então, Miguel, no fundo, essa balança comercial do Brasil com a China, ela ainda está muito aquém do que o Brasil precisaria desejar, né? Primeiro porque é isso, se a gente pegar, por exemplo, no ano passado, 90% do que foi exportado do Brasil para a China se resumiu a soja, minério de ferro, petróleo bruto, ou seja, não é nem o petróleo refinado, a gente exporta petróleo bruto para eles, tendo uma Petrobras aqui, e carne. Esses 4 produtos deu 90%. A gente sabe que, bom, evidente, você vai dizer, as reservas internacionais estão crescendo e é importante. Graças a isso, o Brasil, inclusive, tem uma estabilidade financeira e pode jogar o jogo. O Brasil não vai ser sequestrado pela FMI, como a Argentina, por exemplo. Esse risco a gente não corre. Agora, do ponto de vista da economia brasileira e do povo brasileiro, a gente sabe que esses setores são setores que, primeiro, são setores hiperconcentrados, que geram poucos empregos, são empregos, em geral, não tão qualificados, então são baixos salários, pagam poucos impostos. E em muitos casos desses setores, a gente sabe, são setores que causam danos graves à natureza, né? Porque o Estado brasileiro, principalmente nos últimos 6 anos antes do governo Lula, ele deixou de fiscalizar e de regular esses setores, né, do ponto de vista ambiental. Então, assim,
somando tudo isso, a gente precisa fazer muito mais. E há um potencial muito grande da relação do Brasil com a China, e a China está disposta, a China está mostrando a relação dela com outros países, que está indo já para muito além dessa relação clássica de enviar commodity para a China, matérias-primas, produtos primários, e importar produtos industrializados. Né? Uma série de acordos que têm sido feitos na América Latina, na África. Poderia falar só sobre isso aqui. Né? A China tá mostrando que está disposta, quando o país tem um projeto, e que esse projeto, na verdade, ele se resume ao quê? A industrialização, ou a reindustrialização, como no caso brasileiro, né? Ou neo-industrialização, como está falando o governo. Então, é claro, o Brasil precisa levar projetos estratégicos para a China. Isso está começando a acontecer, né? A gente viu agora essa semana um anúncio de investimentos importantes em energia na Bahia, energia solar, por exemplo, né? Vai ser provavelmente o maior parque de energia solar da América Latina. A BYD, que é a fábrica de carros elétricos, de ônibus elétricos, etc., também está se instalando na Bahia, anunciou 3 fábricas, vão ser 5 mil empregos, quer dizer, nós vamos voltar, uma fábrica que estava parada da Ford, né? Vai voltar a fabricar carros e carros elétricos, né? Então, acho que isso está acontecendo, mas eu ainda sinto que ainda falta, digamos, um projeto mais estratégico, né, para o governo brasileiro apresentar e debater com a China, para que a China invista mais aqui no Brasil em indústria, em manufaturas, né? Por exemplo, se você pegar todos os investimentos chineses entre 2005 e 2021, a China investiu 76% dos investimentos diretos foram em energia. Energia, claro, é importante, mas, por outro lado, só 5% foi investido, por exemplo, em manufatura, que é isso que o Brasil mais precisa agora. Né? Então, a gente precisa também fazer um diálogo de alto nível com o governo chinês para que também a gente redirecione parte desses investimentos para os setores mais estratégicos para a economia brasileira, que nesse momento, claro, é o setor industrial. Muito bem, Marco. Então, isso é um bom gancho para a gente falar sobre a nova ordem mundial, um assunto que muita gente tem falado, né? Tem crescido o interesse por esse tema, depois da guerra na Ucrânia, que criou algumas fissuras internacionais, criou alguns deslocamentos importantes. E, inclusive, tem uma notícia de hoje, que eu até coloquei na tela, só para a gente ver. Estados Unidos confirma o envio de bombas de fragmentação para a Ucrânia. Coloca aí. As Forças Armadas dos Estados Unidos deram declarações sobre as bombas de fragmentação enviado para a Ucrânia, né? Todo mundo sabe que é um tipo de arma condenado pela organização, pela ONU, né? É um tipo de arma. Enfim, mas a notícia importante aí é que os Estados Unidos está participando cada vez mais ativamente da guerra na Ucrânia. Cada vez está mais claro que é uma guerra por procuração dos Estados Unidos. Mas eu quero falar disso para falar sobre a nova... Pode tirar, Gui. A nova ordem mundial e sobre essa agitação das placas tectônicas, né? Você mesmo mandou para mim algumas notícias, eu até pedi para o Guilherme subir. Sobe aí o print do mar, por favor. Você mandou algumas notícias? Aqui, deixa eu mudar um pouquinho para poder ler melhor. Isso eu te mandei, isso aí é a cozinha do Notícia da China essa semana, viu? Você tá eu vi. Em primeira mão aí. Eu vi. Dá para ver que é o formato do Dong Chong que você faz. Exato. Ainda não na internet, ainda não no site. É tipo o copião do filme, né? Que a gente fala no cinema. Exatamente, é o copião do filme. Aí está falando aí, acho que está em cima, o contador está em cima do início. Pode ler para a gente aí, por favor, que você sabe mais. Sim, isso na verdade, a China toma medidas para proteger segurança e interesses nacionais em função da campanha dos Estados Unidos contra a sua indústria de semicondutores. Isso é uma coisa interessantíssima. Pode tirar isso. Obrigado. Desculpa, Miguel, porque o que aconteceu é o seguinte:
A gente sabe que desde o ano passado, né, os Estados Unidos têm aumentado as sanções contra empresas chinesas para que elas não tenham acesso aos chips de mais alta tecnologia, né? Então, isso começou com a Huawei lá atrás, já em 2020, agora se estendeu para dezenas de empresas chinesas. Qual que é o grande problema, né? Os Estados Unidos, eles ainda são, né? Eles ainda têm a tecnologia mais avançada na produção de chips. E mesmo que o chip seja produzido em Taiwan, mas é com tecnologia dos Estados Unidos, e aí eles se aproveitam disso para tentar bloquear o acesso da China a esses chips, né? Chips de 5 nanômetros, agora de 3 nanômetros. Enfim, isso vem aumentando. E os Estados Unidos, nos últimos meses, vem tentando fazer o quê? Vem tentando trazer o Japão e a Holanda, que também são exportadores estratégicos, né, para a China, e no caso holandês, principalmente, são as chamadas máquinas de litografia. São as máquinas que fazem os chips. Tem uma empresa holandesa, que é essa ASML, que ela é praticamente a única produtora no mundo de uma máquina específica de litografia que é a mais avançada. E os Estados Unidos começaram, Washington conseguiu convencer o governo da Holanda a criar uma lei de exportação para começar, então, a barrar o acesso para a China das máquinas mais avançadas, que fariam esses chipzinhos mais pequenininhos aí de 7, 5 nanômetros, né? Ora, o que aconteceu? A China, essa semana, falou, tá bom, se vocês não vão parar de aumentar as sanções, a gente vai começar a se defender. E a China, então, essa semana anunciou uma nova lei de exportações que vai começar a limitar a exportação de dois produtos, dois metais, o germânio e o galho. E qual que é a questão, né? A China produz 95% do germânio bruto do mundo e 60% do galho. Mas você vai perguntar, mas Marco, o que germânio e galho tem a ver com o que... Bom, cara, tudo que você usa praticamente tem germânio e galho, entendeu? Vai ter no celular, vai ter em baterias elétricas, enfim, são metais absolutamente estratégicos. Produção, como é que fala? Manufaturas militares, armas, né, usam esses produtos. E a China é a grande produtora mundial, ou a grande, na verdade, exportadora mundial desse produto. O que a China falou foi muito simples. Ela falou, olha, a gente está cansado, a gente exporta os produtos, as matérias-primas, o germânio, o galho, para os Estados Unidos, para a Holanda e para o Japão. Eles produzem, né, aí os eletrônicos de alta tecnologia, os chips, e eles não deixam a gente comprar algo que foi feito com a nossa matéria-prima. Ela falou assim, isso não está certo. Então a China anunciou essa semana. E o ex-vice-ministro do Comércio deu uma entrevista para o China Daily e falou o seguinte, olha, isso pode ser só o começo. A China tem muitas outras ferramentas para limitar a exportação de matérias-primas que são fundamentais. Principalmente, Miguel, as terras raras, que a gente pouco ouve falar das terras raras, mas tudo que a gente olha em volta eletrônico praticamente tem terras raras, inclusive nossos celulares. A China produz hoje, se eu não me engano, ela processa 85 a 90%, industrializa, né? 85 a 90% das terras raras. Então, praticamente tudo no mundo contém terras raras, que são um grupo de metais, contém terras raras que são exportadas pela China. O dia que a China cansar dessa brincadeira e disser a gente não vai mais exportar terras raras, é um colapso da produção mundial de praticamente tudo que é eletrônico, né? Então é isso que está... Essa semana acho que foi a grande notícia aqui na China do ponto de vista dessa escalada aí de tensões e de agressões que os Estados Unidos vêm impondo à China já faz anos, né? Agora, pela primeira vez, a China está, de fato, tomando uma reação à altura, né? E ao que tudo indica, não vai parar, né, a agressão dos Estados Unidos, e a China está dizendo, olha, nós vamos aumentar a pressão para vocês também. Acabou a brincadeira. Isso é realmente... Os Estados Unidos, ele
Os Estados Unidos e seus aliados, né, no Ocidente, eles praticam essa guerra econômica há décadas. Né? Já tem até uma literatura, até outro dia baixei um livro sobre isso, sobre guerra econômica. E muitas vezes com impactos mais devastadores do que guerras, né, propriamente ditas. Né? Países são arrasados. De certa forma, ele mantém o controle, mantinha o controle da política mundial através dessas guerras econômicas, em que eles ameaçam, né? Se junta também a questão do lawfare, que os Estados Unidos pratica a nível global. Mas uma pergunta, mas a China ainda tem déficit de chip, né? Como é que ela vai conseguir esses microchips? Não, isso é um problema. A curto, médio prazo, a China tem um problema grave, de fato. Ela já está sofrendo isso. Né? Por exemplo, tem uma empresa, a NVIDIA, que é uma empresa dos Estados Unidos, que faz chips que são fundamentais para a inteligência artificial, chamados chips GPU. É muito curioso porque a NVIDIA faz uns meses, o CEO dela anunciou, depois de uma rodada de sanções dos Estados Unidos, ele falou assim, não, a gente vai fazer uma gambiarra aqui, o chip nosso, que acho que era o A1000, nós vamos tirar um pouquinho da tecnologia mais avançada para poder burlar as sanções dos Estados Unidos. Ele falou isso em público, né? Não com essas palavras, mas, né, estou aqui resumindo, e nós vamos conseguir continuar a exportar para a China, porque no caso da NVIDIA, se eu não me engano, acho que são 30%, 40% da exportação da NVIDIA total no mundo vai para a China. Isso é a média mundial, todo mundo tem que exportar para a China, né, porque é o grande mercado. Então ele disse isso. Ora, os Estados Unidos estão anunciando agora para julho uma nova rodada de sanções, cujo alvo principal é justamente a NVIDIA. Então a China vai sofrer, já está sofrendo. Agora, qual que é o problema, Miguel, estratégico, a médio e longo prazo? Isso está gerando na China uma mobilização nacional para avançar a produção de chips domésticos, de chips chineses. A quantidade de investimento que o governo chinês está fazendo na produção de chips, né, e o setor privado, idem, só para vocês terem uma ideia, faz uns 2 meses a província de Guangdong, que é no sul, só a província, uma província, anunciou para esse ano um investimento de 27 bilhões de dólares na produção de chips. Então não tem dúvida nenhuma de que ninguém sabe, daqui a 2, 3, 5 anos, a China vai resolver esse problema. Né? E aí os Estados Unidos vão perder, digamos, essa última cartada que eles têm, e eu diria até mais, a última cartada antes de talvez cartadas mais drásticas e mais graves para a humanidade, né? Que é o que também vem sendo ameaçado, essa tensão em relação a Taiwan e uma possibilidade de um conflito armado aí no futuro que a gente, enfim, que a gente cruza os dedos para que não aconteça. Né? Exatamente. Lembrando, é importante pontuar, Mar, tá me ouvindo bem, Mar? Tô ouvindo ótimo. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você não tá me ouvindo, não? Tô te ouvindo. Às vezes eu acho que a internet do convidado, às vezes é a minha, enfim. Mas, não, uma coisa que é importante pontuar é sobre essa guerra econômica, essas sanções, é como elas evidenciam a hipocrisia dos países dito liberais, né? Que isso está em oposição total ao liberalismo, ao livre comércio. É irônico também, né? Como a China, ela quer o livre comércio, ela quer comprar as coisas, vender e comprar, básico do básico. E os Estados Unidos... liberalismo... Ô Miguel, liberalismo nos olhos dos outros é refresco, né? Essa que é a verdade, né? Exato. Né? Não, porque eu não consigo conceber nada mais antiliberal, né, do que você proibir as empresas de venderem para a China. Você aplicar sanções. Né? E para o maior comprador deles. Né? Você tem um bar, um botequim na Penha, aí eu chego para você e falo, está proibido de vender para morador da Penha. Entendeu?
Não, eu vou vender para quem? Não, só para o morador do Meia. Da Penha não pode vender. É a coisa mais antiga. Se fosse do Meia, eu poderia comprar, que eu sou cria do Meia. Não, mas você sabe... É impressionante. Não, mas é isso, né, Miguel? Na verdade, liberalismo é uma ótima teoria, né? Como diria o Gandhi, é uma grande ideia. É uma grande ideia. Agora, isso não é aplicável, né? Todos os países, os Estados Unidos, como é que os Estados Unidos se industrializaram, se tornaram uma grande potência? Fazendo tudo menos aplicando a cartilha liberal e depois a neoliberal, né? Aliás, não é à toa que a China chegou onde chegou, né? A China fez tudo ao contrário do que pregava o consenso de Washington, né, a partir do final dos 80, do começo dos 90. Né? Então, agora, é isso. Eu acho que a China ela tem hoje uma capacidade de resiliência econômica, né, e de reação a esses ataques. Por exemplo, o Trump tentou a guerra comercial. Né? Você lembra que o Trump impôs aí umas tarifas de uma média de 25%, em, sei lá, dezenas de milhares de produtos para tentar diminuir o déficit comercial dos Estados Unidos com a China. Qual foi o resultado depois de 3 anos, 4 anos? Aumentou o déficit comercial dos Estados Unidos. Né? Aumentou o comércio geral e aumentou o déficit. E sabe uma coisa que é hilária do ponto de vista da contradição interna do sistema capitalista? As empresas, existem hoje mais de 6 mil empresas nos Estados Unidos processando o governo dos Estados Unidos por causa da guerra tarifária. Porque eles estão perdendo dinheiro. São empresas que dependem de importação de produtos chineses. Então é isso, quer dizer, os Estados Unidos atacam, a China reage, né, reage ali no jogadas de Sun Tzu, e os Estados Unidos vão para outros ataques. Mas é isso. Não está funcionando. Essa é a verdade. É isso aí, Marco. Muito boa a conversa. Eu vou ter que encerrar o programa agora, que vai começar outro programa em outro link. Vai começar o programa aí, o Programão da Fórum, com a Yara e o Marcelo. Então, fiquem ligados aí no canal da Fórum. Marco, um grande abraço. Bom final de semana. Valeu, Miguel. Para você também. Tá magrinho, hein, Miguel? Você tá impressionante, hein? Tá emagrecendo. É isso aí, pessoal. Forte abraço. Valeu, eu volto na segunda-feira. Abraço. Até a próxima. Pode encerrar aqui.